Senhoras e senhores, peço que se puderem, se quiserem e se gostam do canal Elegante, dê uma passada lá no meu apoia-se, apoia-se/elegante. Contribuindo com qualquer valor, você já ajuda muito na produção de conteúdo, na constância de vídeos, mas principalmente na motivação. Agradeço desde já, links na descrição. John Constantine é um personagem de histórias em quadrinhos da DC Comics, mais precisamente do selo Vertigo, ou Vertigo, que era direcionado para um público mais adulto, mais maduro. Curiosamente, o seu filme não é exatamente um exemplo de boa adaptação, na verdade de adaptação fiel ao que o personagem era nos quadrinhos, mas por outro lado, trata-se de uma adaptação digna, eu diria, por mais que fuja bastante de alguns aspectos, características, principalmente em vestimenta e até em caracterização de alguns personagens, porque o mais importante e o que eu acredito ser fundamental numa adaptação é mantida nesse caso, que é a essência, a aura, o clima, a atmosfera da obra original. E isso o filme demonstra, não de uma forma, digamos assim, extremamente precisa, até porque as histórias do Constantine não eram só recheadas de sarcasmo, humor ácido, cinismo e uma dose de ceticismo. Tinha bastante terror também, bastante desespero. O personagem Constantine, por mais que sempre se mostrasse arrogante e acima de todos, ele tinha muitos demônios dentro de si, até externos, obviamente, mas muitos conflitos mal resolvidos, muitas questões que o perturbavam e tiravam seu sono. E não só isso, as próprias aventuras em que ele se metia eram de arrepiar, às vezes até pro próprio personagem. Mas voltando ao filme e ao fato dele ser uma adaptação digna em certo nível, existe uma grande base de fãs desse filme e que adoram o jeito que ele é. Às vezes a pessoa nem conhece o personagem dos quadrinhos, apenas conhece o filme, o que de certa forma é até positivo, porque a pessoa consegue analisar e de fato gostar realmente da obra sem ter nenhum tipo de comparação que pudesse deturpar o gosto da pessoa ou a visão dela em relação à obra. Quando você já conhece o material base em que foi baseado, é difícil você ter uma análise completamente neutra, pelo menos nesse aspecto. Mas essa é uma boa demonstração do como realmente esse é um filme bom por si só, embora muitos não achem esse filme uma adaptação fiel, porque realmente não é fiel, pelo menos no sentido que eu mencionei anteriormente, sobre caracterização, sobre certas características que compõem o próprio protagonista, detalhes ínfimos às vezes, mas que ajudam a criar aquele universo. Por isso que existe um certo grupo de pessoas que detestam esse filme e o que ele representa, porque foge ligeiramente do conceito do Constantine na Hellblazer, que era a revista onde ele era publicado, mas por outro lado tem uma grande quantidade de fãs, pessoas que queriam até continuações desse filme, porque por si só ele cumpre o que propõe, ele te promete algo e cumpre isso. Uma aventura de um exorcista, de um mago trapaceiro, tentando não só ajudar uma moça, mas buscando se livrar da sua maldição, que no caso nem é o fato de ver demônios, monstros ou esse tipo de coisa, mas sim o câncer no pulmão. Mas falando especificamente sobre o filme, acredito que o que faz ele ser tão interessante e chamar a atenção de fato é que o seu protagonista é muito carismático. Isso vem muito claro do ator Keanu Reeves, que é excelente, que está excelente nesse filme. Mas o próprio personagem, ele é carismático e te prende a atenção, te faz querer conhecê-lo mais. Por mais que muitas coisas fiquem sem ser explicadas ou mencionadas do seu passado, a gente só sabe o básico mesmo, ele ainda assim consegue te cativar. E isso provavelmente vem muito do fato dele estar no meio dessa bagunça, digamos assim, estar no meio dessa batalha indireta entre Deus e Lúcifer, entre os anjos e os demônios, mas mesmo assim não se sentir preocupado, não demonstrar medo. Na verdade, ele gargalha na frente desses sujeitos, desses seres, ele já está acostumado a combatê-los há muito tempo. Isso talvez seja o mais legal nesse caso, porque a gente conhece o personagem quando ele já tá há muito tempo nessa estrada, há muito tempo nessa jornada. Então a gente conhece um personagem bastante maduro já, ele não tem nada mais pra aprender. Claro que o que ele enfrenta nesse filme é algo inédito pra ele e talvez até pra raça humana mesmo. O perigo que a nossa espécie estava enfrentando mesmo sem saber. Mas mesmo assim a gente percebe uma certa paz no personagem só em relação a isso, é claro, porque ele tem os seus próprios demônios, como eu disse, sobre a sua contraparte dos quadrinhos, o que é mantida nesse filme. O personagem é o tempo todo perturbado pela noção de que ele vai pro inferno. Por mais que em sua cabeça ele esteja fazendo um bem para o céu, devolvendo demônios do lugar de onde eles vieram, ele ainda assim tá com sua passagem garantida pro inferno. Mas mesmo com essa angústia dentro de si, o personagem ainda consegue transmitir um ar de indiferença, sabe? Por mais que a gente veja a preocupação dele, até o desespero em certo nível, em certo momento ele acaba ficando conformado. Lógico que ele faria qualquer coisa para se livrar
disso, dessa perdição, desse castigo garantido. Até porque ele sabe que o inferno existe e sabe o que acontece lá. Como ele mesmo diz, pelas coisas que ele fez, pelos demônios que ele eliminou, o próprio Lúcifer buscaria o personagem pessoalmente. Então ele sabe o que está pela frente, o que está por vir, e ele realmente teme isso. E é interessante porque em nenhum momento a gente vê um desespero tão alto do personagem, ele nunca transmite isso, ele nunca transcende isso. A gente consegue notar pelas suas expressões, pelo que ele fala, pelas suas hesitações, nessas micro expressões e micro detalhes, mas faz parte da personalidade do Constantine não demonstrar ser uma pessoa fraca. Até mesmo quando ele perde amigos de batalha ou parceiros, é como se ele já tivesse acostumado, porque pelas coisas que ele fala, pelo jeito que se comporta, é presumível que ele já tenha perdido muitas pessoas nessa empreitada, nessa vida de exorcista, de ocultista, até porque ele enfrenta monstros, demônios e até anjos praticamente o tempo todo. Essa é a vida dele. E esse pra mim é o aspecto mais interessante desse filme, a personalidade do Constantine, porque não é algo nem construído ao longo do filme, ele já é assim desde o começo. Então na primeira vez que a gente conhece o personagem, que ele vai exorcizar uma garota, a gente já percebe essa excentricidade do personagem, o que já nos faz automaticamente ficar interessado por ele. A gente quer conhecer mais, quer ver mais desse cara em ação, e é isso que a gente vê ao longo da trama. Falando nisso, cabe mencionar a entrada, a cena de aparição do Constantine, que é basicamente espetacular pelo que ele faz, pela maneira como é construída a cena também com o demônio do espelho. Os efeitos especiais podem até estar datados hoje em dia, mas de maneira alguma incomodam ou atrapalham na imersão do que a gente vê. E um detalhe legal, interessante se mencionar, é que já de início a gente é apresentado ao vício do personagem, que é fumar, algo extremamente característico da sua contraparte original. E o mais legal ainda, entre aspas no caso, é que mesmo após diagnosticado com câncer no pulmão, o personagem continua fumando. Isso diz muito sobre a característica, sobre quem é John Constantine. E outro ponto interessante também a se comentar é que é o debate implícito, inerente ao filme, sobre a natureza das pessoas. Como nesse caso, tem-se noção de que os demônios, que Deus, que o inferno, que Satanás, que esse tipo de coisa existe, monstros existem, sobrenatural existe, como é que fica essa questão da influência desses seres? Até onde vai a nossa verdadeira natureza, as nossas capacidades e a interferência desses seres? É interessante que em poucos diálogos os personagens põem isso em questão, afirmando que sim, o ser humano pode ser cruel, pode ser ruim por essência, nós temos a capacidade de sermos maldosos, mas que cada um dos lados, tanto o inferno quanto o céu, acabam interferindo de forma ligeira, suavemente, para poderem, digamos, ganhar essa disputa. Então é interessante esse debate porque na vida real, digamos assim, a gente não consegue ter essa noção. A gente tem crenças, obviamente, a gente tem fé, mas nunca tem certeza. Então, intrinsecamente, nós somos os donos de nós mesmos, nós temos a capacidade de nos controlar ou de ceder aos nossos instintos, sem ter a noção, sem ter ciência de se alguém está nos manipulando, influenciando, nos controlando. A princípio, nós somos os culpados de nossas ações, e não o diabo. E para terminar, eu gostaria de comentar algumas cenas específicas que, logo após terminar de assistir, ficaram na minha cabeça e que na hora que eu estava assistindo, me prenderam a minha atenção pela forma como foram apresentadas. Como, por exemplo, a cena em que o John precisa ir ao inferno e usa um gato como transição. Isso é muito interessante e é uma das melhores representações do inferno no cinema. Por mais que lembre Mad Max, aquele ambiente cheio de ventania, desértico, repleto de vermelho representando o fogo e o calor ardente daquele lugar, é uma representação muito interessante e demonstra uma certa agonia, transmite o desespero das almas ali. Sem falar que a caracterização dos demônios é de arrepiar também. E outro momento icônico desse filme, talvez o mais icônico, é quando o Constantine põe em prática seu plano para conseguir reverter todo o problema desenvolvido no filme e ele acaba quase indo para um lugar que ele não deveria ir naquele momento, que o seu inimigo não queria que ele fosse, e nesse momento ele dá dedo pro seu adversário e é muito cômico o momento, justamente por quem é o seu inimigo e novamente é uma daquelas situações que deixam claro quem é John Constantine. E se tem uma coisa que esse filme faz bem é justamente mostrar quem é esse personagem cativante e incrível. E esse momento é sem dúvidas espetacular. E falando nisso, não tem como ter certeza, na verdade é bem uma teoria, um palpite, que a maneira como o Constantine resolve o conflito em que ele se meteu, a ameaça que o mundo estava submetido, é muito interessante porque no primeiro momento parece uma atitude desesperada, a forma como ele põe em prática isso. Talvez fosse sua última chance, literalmente sua última chance de conseguir salvar o mundo. Mas quando a gente termina de ver toda aquela sequência, tudo o que ele tinha feito para poder não só parar o que estava acontecendo, derrotar um anjo que estavam incomodando desde o começo e conseguir mais uns anos de vida, é de uma artimanha tão grande que é difícil imaginar que essas coisas
coisas foram acontecendo como sucessivas coincidências. Até porque, conhecendo o personagem dos quadrinhos, quem conhece sabe que o sujeito é um belo de um trapaceiro e que ele faz façanhas do nível enganar o diabo. Então, o que a gente vê ali no final pode ser, muito provavelmente, que tenha sido tudo planejado desde o início pelo mago Constantine. E eu não duvido nem um pouco.